Apocalipse 19 é uma continuidade de um processo de 7 visões sobre a chamada Babilônia do Apocalipse, que na verdade é a Roma ainda, que começa lá no Apocalipse 17. Então nós temos uma continuidade aí. São 7 visões sobre a Babilônia que vai cair nos últimos tempos. Essa Babilônia gerenciada, que começou a ser gerenciada pelo Império Romano nos tempos de Cristo, e ainda está, aliás, começa antes de Cristo, né? Essa gerência, mas que ainda está comandando com a sua influência até hoje alguns aspectos da nossa sociedade. Então, essa Babilônia, que na verdade é a Roma antiga e que ainda tem influência sobre nós até os dias de hoje, vai cair. E Apocalipse 17, 18 e 19 contam como isso vai acontecer através de 7 visões. O que nós vamos estudar agora é a 6ª visão, logo no começo, nos primeiros 5 versículos. E nos outros 5, a 7ª visão. Então nós temos aí, até Apocalipse 19 e 10, o fechamento dessas 7 visões. Ok? Os 5 primeiros versos desse capítulo retratam, então, a 6ª visão. Os 2 capítulos anteriores são diferentes desse agora, porque os capítulos anteriores, que tratam dessas 7 visões, são capítulos de muito lamento, de muita tristeza, de muita destruição, e até mesmo de uma devastação gigante. Já esse capítulo de número 19 é um capítulo mais glorioso, é um capítulo que fala dos céus, dos santos, dos profetas, adorando ao Senhor, exaltando e exultando de alegria por conta da vitória de Deus e do seu povo. Então você vai começar a ver que no meio do capítulo a coisa vai mudando de figura. Nós vamos saindo daquele filme de terror e vamos entrando numa cena de louvor. E, em certo sentido, esse capítulo é um capítulo doxológico, é uma doxologia, é um capítulo que adora a Deus. Doxologia é um hino de louvor. Então, é isso que nós temos aqui. E, novamente, está em foco algo que também aparece no Êxodo, porque você sabe que o Apocalipse tem paralelos com o Êxodo. Eu já expliquei isso aqui. É o capítulo que trata, um dos capítulos que trata da vitória de Deus sobre as outras nações. Como o Êxodo trata da vitória de Deus sobre o Egito, nós vamos ver agora um capítulo dentro do Apocalipse que trata da vitória de Deus sobre Roma e seu paganismo. Alguém que possa ler para a gente aí os primeiros 3 versículos. O capítulo começa demonstrando que os servos do Senhor se alegrarão com o fim da idolatria e da maldade sobre a terra, provocadas pela religiosidade e pela política romanas. E note que os servos do Senhor aqui já aparecem no céu adorando, o que seria uma espécie de antecipação da glorificação dos santos. O que nós temos aqui é uma coisa interessante, porque é um evento meio que proléptico, ele acontece antes do seu tempo, antes da previsão. Os santos, os profetas, adorando, sendo que ainda não aconteceu a batalha do Armagedon, a igreja ainda não foi tirada da grande tribulação. Isso para alguns até é evidência de que a igreja vai ser retirada antes da grande tribulação. Mas o contexto geral do Apocalipse dificulta muito essa interpretação, porque a todo instante o Apocalipse e outras passagens da Bíblia, como Mateus 24,
colocam os santos, a igreja do Senhor, dentro da grande tribulação. Então parece que nós temos aqui uma antecipação de fatos, já que João está tendo visões eternas num céu que é atemporal, que não tem tempo, que não está submisso ao tempo. Então, ele vê algo antes do acontecimento, os santos já adorando pela vitória de Deus sobre a face da terra. É meio confuso, essa questão é meio confusa, porque, querendo ou não, há uma cronologia, no mínimo estranha, dentro dos eventos celestiais. É difícil você determinar os eventos dentro de um período atemporal, de um período em que o tempo não comanda, não tem nenhum tipo de gerência, então fica bem complicado. Então, seguimos aí com aquilo que cremos, não conseguimos entender corretamente, 100%, o que acontece no céu, porque ainda não estamos lá, ainda é muito mistério para nós. Como é que os santos, que ainda não chegaram ao céu, já estão no céu, adorando ao Senhor pela sua vitória, antes dela acontecer? Ou seja, é a realidade que nós estamos vendo aqui. Fica muito complicado. Se a Bíblia vai dizer que todos chegarão para o juízo, ao mesmo tempo, né, primeiro, os salvos em Cristo, que já morreram, ressuscitarão, diz Paulo, em 1 Tessalonicenses, e depois os que estiverem vivos, ressuscitarão, serão arrebatados aos céus, e somente depois os não crentes serão julgados, ou seja, chega todo mundo junto. Quem morreu chega primeiro, imediatamente aqueles que estão vivos e são crentes são levados às alturas, não é isso que Paulo diz em 1 Tessalonicenses? E depois os não crentes também ressurgem para o julgamento, ou seja, não tem esse negócio de chegar um primeiro, depois chega o outro quando morre, não, chega todo mundo junto, num período que não tem tempo. Deus acelera o espaço do tempo para cada um, para chegar todo mundo no mesmo tempo. E nós já estamos vendo pessoas no céu adorando, então nós temos no mínimo um mistério aí, porque isso nem aconteceu ainda deles terem chegado lá, mas parece que o tempo vai à frente, mostra já a adoração da vitória do povo de Deus, antes mesmo de na terra isso estar acontecendo. É o que parece estar aqui. Tudo bem? Bem, a palavra aleluia é o que mais me chama a atenção nesse princípio. Ela aparece mais vezes aí no princípio desse capítulo do que aparece quase que em todo o Apocalipse. É uma palavra que só nesse pedacinho aí ela aparece 5 vezes, 4 vezes ela é traduzida literalmente, e mais uma vez ela é traduzida como louvai ao Senhor. Então, pelo menos na minha versão aqui, nós temos aqui a palavra aleluia. Essa palavra aleluia significa basicamente louvai ao Senhor, é um chamado à adoração, um chamado do povo para a adoração a Deus. Toda vez que você diz aleluia, você está dizendo louvai ao Senhor, é isso que você está dizendo. Da mesma forma que amém também tem significado, significa eu concordo. Então essas palavras têm significado. Aleluia significa louvai ao Senhor. Nós temos 15 salmos no Velho Testamento que começam e terminam com a palavra aleluia. E vários outros salmos que citam essa palavra, porque isso era uma palavra de louvor, exaltando principalmente a majestade de Deus. Por quê? A palavra aleluia, quando aparece em salmos, geralmente ela está atrelada ao louvor quanto à majestade de Deus, a sua soberania, o seu comando. Então, por isso, o seu reinado. Nós temos aqui um hino de adoração por tudo aquilo que Deus vai fazer. Não se esqueça que o contexto da passagem é Deus vencendo os seus inimigos e dando vitória ao seu povo. Um povo que estava passando por alta perseguição na época de João. Então, o Apocalipse é um livro que diz para o crente, fique tranquilo, você vai sofrer, você vai passar dificuldade, você vai enfrentar as limitações desse tempo, do seu corpo, você vai passar por perdas valorosas, mas, no final de tudo, você vai vencer. Você será mais do que vitorioso. E essa é a mensagem do Apocalipse.
passe o que tiver que passar, suporte. Tanto é que uma das frases mais impactantes do Apocalipse é: seja fiel até a morte, mas eu lhe darei a coroa da vida, se você fizer isso. Então, isso está muito claro, está muito evidente. Versículo de número 4. Mais uma vez a palavra aleluia aparece. Os 24 anciãos nós já estudamos. Representam o povo de Deus no Velho Testamento, as 12 tribos, e o povo de Deus no Novo, os 12 apóstolos. Eles adoram ao Senhor e, juntamente com os 4 seres viventes que são extraordinários, e nós já os estudamos também. Os seres celestiais que aparecem no céu se alegram e adoram o Senhor nesse versículo. Versículo de número 5. Nós temos agora uma conclamação nesse versículo 5, a uma doxologia universal, uma adoração universal. O chamado é: adorem a todos. Adorem todos a Deus. Essa é a ideia. Agora você está começando a entender que aqui nesta terra, eu como pastor, eu sou eclesiasticamente autoridade sobre o Gabriel. Mas no céu, por toda a eternidade, é bem provável que o Gabriel seja autoridade sobre a minha vida, porque para onde nós estamos indo, terá louvor eternamente, mas não vai ter mais pregação e nem pastoreio. Por isso que eu trato o Gabriel muito bem, né? Porque no céu o negócio pode reverter, então, ou pelo menos no milênio, né? Estou brincando aqui, mas apenas para dizer para você que o louvor é uma coisa que tem continuidade. E vai ter continuidade eterna. A pregação vai cessar. Não haverá necessidade de pastoreio humano no céu, porque nós estaremos com o Supremo Pastor. Mas a adoração vai continuar. O louvor nunca vai cessar. E o chamado antes do Senhor vir para retirar a sua igreja é: adorem todos a Deus, porque chegou o tempo dele. Chegou o tempo em que Ele vai executar a sua vontade. E Ele vai fazer justiça. Então Ele merece ser adorado, porque Ele é justo, Ele é santo. Ele vai dar a cada um que merece. E é interessante que diz assim: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos. A palavra doulos aparece aí, é uma palavra grega, que geralmente é traduzida mais corretamente como escravos. A ideia aí é de súditos mesmo, de alguém que não tem vontade própria, mas a vontade dele é fazer a vontade do rei. Então nós temos na realidade uma situação, nós precisamos aprender melhor o que significa reino de Deus. Quando a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino, a sua justiça, eu até dei uma palavra segunda-feira no Instituto sobre isso, aliás, não foi no Instituto, foi na sala de aula dos seminaristas lá no seminário. Eu estava falando sobre isso. A gente precisa entender melhor o que é reino, o que é fazer parte do reino de Deus, o que é servir a um rei. Naquela época o rei era a autoridade maior de uma cidade, e alguém que estivesse debaixo da orientação do rei tinha que honrar o rei, tinha que fazer a vontade do rei, tinha que lutar pelo rei. E é isso que a Bíblia quer dizer: olha, que a tua vontade seja feita aqui na terra como no céu, porque ele reina no céu absolutamente. E Ele só pode reinar no nosso coração se nós perdermos nossa vontade. Então, quando Jesus diz: busque primeiro o reino de Deus, Ele está dizendo: busque primeiro fazer o que seu rei quer. Se você fizer isso, as demais coisas lhe serão acrescentadas naturalmente. Por quê? Porque o nosso rei é bom, ele não deixa faltar nada para um servo fiel. Então, se você é de fato um escravo do reino, faça aquilo que o seu rei manda, porque você não tem vontade própria. Só que tenha certeza que se você fizer exatamente o que ele mandar, ele vai cuidar de você, porque o
Um rei cuidava da proteção do seu reino, ele cuidava da alimentação dos seus, ele cuidava da paz dos seus, ele dava tudo que o seu reino, ele lutava pelo seu povo. É justamente isso que Jesus está nos dizendo. Fica tranquilo, busque primeiro a vontade do rei, do seu rei, e ele vai cuidar de todo o resto, como um rei faz. E nós temos o melhor rei dos reis, é o melhor, é o rei dos reis, é o melhor de todos. Ele vai cuidar, faça só o que ele quer. Por isso que eu tenho muita dificuldade de entender assim, olha, primeiro você cuida da sua família, depois você cuida do reino, ou então depois você cuida da igreja. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de entender isso, primeiro porque isso é frase pronta, isso não tem base completamente bíblica, tá? Isso é frase pronta, isso é coisa de teólogo, isso não é coisa de Bíblia, é de teólogo. O cara chegou a essa conclusão e apregoou como se fosse verdade. Eu acho muito interessante, por exemplo, pastor Paulo, que foi pastor aqui antes de mim. Há relatos de que o pastor Paulo, no meio da reunião, às vezes, recebia um chamado da família, dizia, olha irmãos, eu não posso continuar aqui, eu vou até a minha casa, porque eu preciso cuidar de alguma coisa lá para minha esposa e meus filhos. E ele fazia isso. Então há relatos de líderes da igreja de que isso acontecia. E é engraçado que muitos o criticavam porque ele fazia isso, ele deixava as coisas da igreja para atender a família. E muitos dos que criticavam essa atitude dele, defendiam a ideia de que a família está em primeiro lugar acima da igreja. Você não acha que é meio incoerente? Se eu entendo que a família está em primeiro lugar e o pastor sai para cuidar da família e deixa a reunião, ótimo, pastor, isso mesmo que o senhor tem que fazer, e não criticar o pastor. Mas é isso que acontece quando nós estabelecemos alguns princípios para todas as pessoas, em todos os tempos, que não têm fundamento. Em alguns momentos isso não vai encaixar. Aí a gente entra em colapso ideológico. Vai dizer isso para mim? Que eu tenho que cuidar da minha família em primeiro lugar? E depois cuidar de vocês? Minha mãe está doente lá. Eu fiquei 2 dias com a minha mãe. E nem sei quando eu vou voltar. E ela está doente, está no hospital agora. Mas se eu fico lá uma semana, vai ter alguém que crê nisso aí, que vai torcer o nariz. Fala, pastor, acabou de voltar da Colômbia, tem uma semana que está em Volta Redonda cuidando da mãe, vai trabalhar mais não? Mas não tem que cuidar da família primeiro? Rapaz, isso não casa com vida pastoral. Você não consegue dar mais tempo em casa do que para a igreja, se você é pastor de tempo integral. Isso não casa para nós. A gente sabe que isso é mentira, isso não dá certo na minha vida. Não dá certo na minha vida, isso não é lei para mim. Agora, eu não estou dizendo que se a Bia precisar de mim urgentemente, que eu não vou deixar vocês correr lá. É uma questão de prioridade, eu não posso abandonar a minha família. Agora, dizer que eu valorizo mais a minha família do que a igreja hoje, rapaz, eu quase não vejo a minha esposa, rapaz. Então, eu estaria mentindo se eu estivesse pregando isso aqui, porque eu mesmo não pratico isso. A minha esposa convive com o restante. A gente faz as outras coisas nossas se der tempo, se tiver oportunidade. Isso é realidade, estou falando aqui no YouTube. Isso aqui é a realidade da maioria dos pastores do país. A gente mesmo não pratica isso. Agora, é claro, volto a repetir, porque tem gente que é complicado. Isso não quer dizer que eu vou abandonar minha família por causa da igreja, não é isso. Isso só quer dizer que se eu tenho um bom casamento, como eu tenho, a minha esposa é apaixonada pelo reino, como é, e ela lida bem com isso, eu também, que a gente vive lá com 3 horas, 2 horas, 1 hora por dia, e vive bem, eu posso me dedicar muito mais à igreja. Foi isso que Paulo disse. Quem está solteiro tem mais oportunidade de servir aí o Senhor. Porque a partir do momento que tem família, vai ter que dividir. Ok? Está conseguindo entender minha linha de raciocínio? O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, você é um cidadão do reino. Se Deus falar para você, ei, você não vai cuidar da sua família agora, você vai cuidar da minha igreja. Você não tem opção. Está conseguindo entender? Porque Ele é rei, Ele manda e você obedece.
Fala para o seminarista que está aí toda noite, chegando em casa às 11 horas da noite, alguns deles trabalham durante o dia, saem de casa às 7 horas da manhã, e estão chegando 10h40, 11 horas da noite em casa e já pegam os filhos dormindo, como é o caso do Orlando, por exemplo, que sai 6 horas da manhã para trabalhar, e chega em casa 11 da noite, fala para ele que ele tem que cumprir isso. Você vai cuidar da sua família em primeiro lugar. Não bate, não casa, porque ele não está nem vendo a filha direito. Mas por quê? Porque ele decidiu dizer sim ao rei em relação ao chamado dele. Vai ter que sacrificar a família. Não tem jeito. Resumindo a conversa, porque senão não acaba isso hoje. Você é súdito do rei, você é escravo, você não tem vontade. Se Deus falar para você, ei, durante 4 anos, você vai sacrificar sua família pela igreja, você tem que obedecer. E se ele falar para você, ei, larga tudo na igreja, porque agora você vai cuidar da sua família, você tem que obedecer. Sabe por quê? Você segue a um rei, rei manda, você obedece. Isso é reino de Deus. Conseguiu entender? Agora você começa a entender porque eu não tenho filho até hoje? Não há nenhum impedimento. Mas até agora Deus não falou assim, ó, para tudo, que agora chegou a hora de você ter filho. Eu só obedeço, mano. Vivemos para o ministério, até agora. A hora que Deus falar, ó, parou, acabou a brincadeira, vamos lá, porque eu vou dar trigêmeos agora. Parou, filho. Parou. Vou chamar alguém e falar, ó, assume o seminário, ou se você vai, cuida aí disso, cuida daquilo, ó, domingo de manhã, agora eu prego um domingo sim, um domingo não, estou com 3 filhos em casa, filho. Acabou. Não adianta me chamar na folga, vou desligar o celular, nunca fiz isso, nunca desliguei o celular na minha vida, para ficar sozinho com a Bia, nunca fiz. Agora, com 3 filhos, de repente eu vou ter que desligar. Entendeu o negócio? É o que Deus mandar você fazer no momento. Porque nós somos escravos. Versículo 6. Aleluia, o Senhor reina, ou seja, chegou o tempo do reinado de Deus. Mas espera aí, Deus sempre reinou. Sim, Ele sempre reinou. Só que agora Ele vai estabelecer esse reino no planeta. Absolutamente, não haverá mais ninguém fora do reino, no planeta. Não será mais uma batalha entre reino dos céus e reino das trevas, como é hoje. Não. Agora Deus vai reinar plenamente. Porque nós estamos às portas do milênio, que nós vamos estudar na semana que vem, o Apocalipse 20. Versículo 7. Já a sua esposa se aprontou, uma relação muito interessante aí, porque isso se refere à igreja de Cristo, que está sendo, na verdade já está produzida, como uma noiva já está pronta para a chegada do noivo. O texto está dizendo que a igreja está pronta para receber o noivo. Deixa eu explicar para você o que isso significa naquela cultura dos judeus. Um casamento naquela época não era simplesmente assim, conheci uma menina ali na rua, conversei com ela e a gente vai namorar e eu vou lá pedir a mão do pai. Não acontecia assim não. Uma família de respeito, se o rapaz olhasse alguém e gostasse, para começar ele não olhava o rosto, né? Ele olhava só uma túnica com um turbante. E se ele gostasse, não entendo como gostava, mas né, ele olhava e eu gostava,
E aí ele chegava em casa e falava: pai, eu decidi que eu quero me casar e eu já tenho até a pessoa. Isso podia acontecer, tá? Isso não era proibido. Muitas vezes os pais faziam um acordo entre eles. Às vezes os filhos nem sabiam direito. Mas acontecia também do filho pedir. E aí, se o pai fosse legal, né, desse abertura, disse: então tá bom, vamos lá ver quem que é. Aí eles iam à casa do pai da moça conversar. E aí eles acertavam ou não o casamento. Quando eles acertavam o casamento, aquela moça já estava compromissada com aquele rapaz. Aquele rapaz, então, tinha que voltar para a casa do pai e preparar lugar para a esposa. Muitas vezes ele fazia um puxadinho no mesmo quintal, com saída diferente, né, um puxadinho para trazer a sua esposa. E muitas vezes ele ia trabalhar para conseguir o dote, para pagar, porque tinha que pagar para tirar a moça de casa. Na cultura judaica, o negócio de ter menina era meio prejudicial. Então, eles tinham um sentimento assim: cara, eu cuidei dessa menina até agora, mas não vai ser de graça não, só me deu prejuízo. Porque ela não pode trabalhar braçalmente, ela não vai para o exército, ela não protege a gente. Era como se fosse peso morto para muitos pais. Isso é verdade, tá, gente? Pelo que eu tenho estudado da cultura dos judeus, a cultura antiga, isso era uma realidade. Então, para não sair no prejuízo, tinha o dote. O investimento que o pai fez, ou tinha feito até aquele momento. A família do noivo tinha que pagar, e o noivo muitas vezes se encarregava de trabalhar para conseguir esse dinheiro. Quando ele pagava o dote, estava compromissado, beleza. Aí acabava de fechar o casamento, muitas vezes era até na segunda, terceira conversa, já fechava isso, já pagava, estava tudo certo. E aí ele ia embora para a casa do pai, e ele, meio que sem avisar, vinha buscar a noiva tinha que ficar na expectativa do dia. E ele então tinha um amigo, que chamava um amigo dele, mais parceiro, e falava: ó, casamento é dia tal, vou buscar minha noiva, você sai gritando na rua, o noivo está vindo. E o cara, o amigo do noivo, ia na frente preparando o caminho, com a festa, a família ia dançando pela rua e tal. E aí o amigo do noivo ia na frente gritando: está vindo o noivo está vindo, o noivo está vindo. Geralmente a menina já ficava com a roupa dela meio que pronta, assim, num lugar estratégico para ela colocar rapidamente, porque o noivo podia chegar a qualquer momento. E aí, então, ele chegava lá, pegava a noiva e levava para casa. 7 dias de festa, mais ou menos. O negócio era caro, agora você está entendendo porque tinha que ir trabalhar para resolver o problema. Porque o cara tinha que voltar e dar conta dos gastos, né? 7 dias de festa, e tal, aquele negócio todo. E aí, depois, num dado momento da festa, aí a discussão, né, da cultura em cada época dos judeus e tal, se era no começo da festa, no meio, no final, tem discussão sobre isso. Ele entrava com a noiva na tenda, no quarto deles, e oficializava o casamento através do ato íntimo, do ato sexual. Bem, o que nós estamos vendo aqui é uma linguagem de casamento. As bodas do Cordeiro é a festa de casamento. Então, quando você ouve dizendo aqui: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. Isso significa o quê? O noivo está vindo. O noivo está vindo e a noiva sabe, já está pronta. Por que a noiva sabe? Porque a grande tribulação está acabando. Está na hora do noivo chegar. O que ele prometeu, ele vai cumprir. A gente não tem como saber o dia certo, e o dia ninguém sabe. Mas os tempos, as épocas e os acontecimentos servem de norte, servem de parâmetro, para a gente saber mais ou menos quando é que Jesus volta. Só não dá para saber o dia, a hora, isso não dá. Por isso que a gente tem que estar preparado. E aí, o que nós vamos ver agora é uma linguagem, em termos de casamento, de um noivo que está voltando, está vindo da casa do seu pai. Lembra que ele disse: eu vou para o meu pai, vou preparar para vocês lugar. Isso é uma linguagem de casamento. Ó, estou voltando para a casa do meu pai para preparar o nosso lar. Eu venho para buscar você, minha noiva. Esse é o sentimento. Só que antes de chegar na casa do pai, tem uma festinha de casamento. Entre os judeus não eram 7 dias? Pois é, entre Jesus e a igreja será de 1000 anos. 1000 anos sobre a face desta terra, reinando sobre os sobreviventes da batalha do Armagedon e os judeus que ficarão na grande tribulação.
protegidos. É isso que acontece. Só que antes da festa ser inaugurada, Jesus destrói os ímpios. É o que nós vamos ver nesse capítulo aqui, uma destruição, para que ele possa chegar a estabelecer a sua vida com a sua noiva. A sua festa de casamento, as bodas do Cordeiro, que era a festa do casamento. Boda é a festa. Tudo bem até aí? Legal? Então vamos lá. Versículo de número 8. O linho fino, brilhante, puro, era um tecido, muitas vezes usado pelos sacerdotes, e simbolizava a santidade, porque ele era branco. Não era aquela brancura completa, mas era branco, era o branco deles. O linho antigo não era tão branco quanto nós conhecemos o branco da roupa hoje, mas ele era muito próximo. E é interessante que ele simbolizava a santidade, por conta de ser branco, a cor ser branca. Sem mácula, sem mancha. Por isso, a ideia de santidade aí. A igreja de Jesus tem que ser santa. Ela tem que estar guardada, imaculada. E num contexto de idolatria, ela não pode ser uma adúltera, adorando outros deuses. Ela tem que ser do Senhor Todo-Poderoso. Por isso aqui a ideia de mácula. Lembre-se, essa igreja suportou a grande tribulação sem negar o nome do seu noivo. Por isso ela é sem mácula, ela não traiu o Senhor, ela é límpida, ela não tem nenhum resquício ou nenhum elemento de adultério. Consegue perceber? Ela não traiu o Senhor. Por isso ela está de branco. Versículo de número 9. Bem-aventurados os que são chamados para a festa do casamento. Preste muita atenção. O camarada que morre sem Jesus, ele fecha os olhos na morte e abre imediatamente após o milênio, para o julgamento, o grande trono branco. Nós vamos ver isso a partir do capítulo 20. Os que morreram em Cristo e os que forem crentes e estiverem vivos na época da volta de Jesus, irão aos céus para reinarem com ele nos céus desse planeta, não nos céus espirituais. Primeiro nos céus desse planeta por 1000 anos. E Paulo é enfático em dizer que aqueles que morreram sem Cristo só ressuscitam depois, num segundo momento. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então, ele só, a partir do versículo 13, se eu não me engano, se a memória ainda está boa, só num segundo estágio, depois do milênio. Por isso que felizes são aqueles que depois da sua morte, imediatamente abrirem os olhos e estiverem no milênio. Porque se você abrir os olhos depois da sua morte, que vai ser imediatamente, fechou, já abriu, e não encontrar o milênio, querido, você está na onça. O negócio está feio para o seu lado. Por isso que é bem-aventurado aquele que participa da festa do Cordeiro, porque se não participar da festa, não é noiva. É inimigo de Deus, está no inferno. Por isso que é bem-aventurado. Versículo 9. Aliás, 10. Quando João ouve dizer que as palavras verdadeiras de Deus estão sendo ditas, o anjo está falando, olha, essas são as palavras do verdadeiro Deus, João, por ser extremamente devoto, temente, quando ele ouve a palavra de que Deus está falando, ele se dobra para adorar o anjo. E o anjo diz, não me adore, porque eu sou apenas o portador da palavra.
sou conservo seu, estou aqui servindo junto com você. Estamos juntos nesse negócio. Você é criatura, eu também. Não me adore. Adore apenas o Senhor. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia, diz o anjo. Ou seja, a profecia é que é importante, não eu. É Cristo quem está por trás de tudo. Eu não sou portador de nada aqui, a não ser da mensagem que recebi. Não sou portador de glória. Então fica claro isso. E aí começa um novo momento do capítulo, versículo 11. Nesse momento os céus se abrem e um cavalo branco é visto, porque os reis montavam cavalos. E o cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, porque ele não é de mentira como os ídolos, ele é o Deus verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. E aí então João começa a descrever o que viu. Olha o versículo 12. Já estudamos boa parte desses elementos aí. Os seus olhos, como chama de fogo, significam que ele tudo vê. Ele vê todas as coisas. E a sua cabeça, com muitas coroas ou diademas, demonstra o seu grande poder. O seu poder sobre todos. E um nome, que é o nome celestial de Jesus, não é Jesus. O nome Jesus é um nome humano. É o mesmo nome de Josué no Velho Testamento, só que Josué é em hebraico. O nome de Jesus já tem um sentido mais voltado para o Novo Testamento, para a época do Novo Testamento. Mas o termo é o mesmo, é como se você falasse Paul nos Estados Unidos e Paulo no Brasil, é o mesmo nome. Só que muda a pronúncia por conta da região, da língua, do idioma. É um nome comum, significa Salvador, ou Deus é salvação, para alguns que querem ainda dar um significado mais completo. Mas o nome de Jesus não é nos céus Jesus. Existe um nome que ele tem, que só quem está no céu sabe. Então esse nome será revelado na volta dele. Não vai ser interessante? Aí tem gente que me pergunta, mas pastor, qual é? Esse cara, eu não morri ainda. 13. Está vestido com o manto tingido de sangue. Isso é uma referência clara à sua crucificação, uma lembrança do que ele fez por nós. Quando Jesus voltar do céu para nos buscar, ele virá com a roupa branca suja de sangue, mostrando a obra dele, o que ele fez por nós. É o mesmo que morreu por nós, que volta. É o que mostra aí. E o seu nome é Logos, Palavra de Deus. É esse termo que aparece lá em João, capítulo 1, versículos 1 a 3. Ele é o verbo, é a palavra de Deus. É a palavra que sai da boca de Deus. Versículo de número 14. Ou seja, o branco é símbolo de pureza, de santidade. Por isso que os exércitos dos céus, os anjos que virão com Jesus, virão de brancos e montados em cavalos brancos. Versículo 15. Ok, ele vem primeiro para julgar, né? Antes de levar os seus aos céus, ele vai acabar com a impureza do planeta, ele vai acabar com o pecado no planeta, ele vai destruir a idolatria do planeta, toda a maldade, ele vai destruir.
Então ele vai fazer isso através da palavra, através do sopro da sua boca, da sua fala. E ele vai pisar o lagar. Lembra que eu expliquei aqui a questão da uva? Era o lagar, né? Jogava a uva lá e rodava a pedra no lagar para esmagar a uva e dar o suco. É uma ideia simbólica aqui para o sangue que será derramado na guerra que vem por aí e que nós vamos estudar. Ele governará com cetro de ferro. Por que não é de ouro? Porque o ferro denota a temporalidade, é por tempo determinado. No planeta é por tempo determinado, 1000 anos. E depois ele estabelecerá o seu reino eterno no céu. Aí é cetro de ouro. Tudo bem? Versículo 16. Vem para comandar a todos. E ele é o rei mesmo dos reis. É aquele rei que volta depois de uma longa viagem da parábola. Ele sempre foi rei, ele nunca deixou de ser. Só que na ausência dele, cada um começou a fazer o que queria, e cada um começou a praticar injustiças, maldade. Só que o dono da vinha um dia volta. E nós temos aí o filho dele voltando, nós temos o dono da vinha chegando, ou o senhor daqueles súditos retornando para tomar conta, para pedir conta daquilo que a humanidade fez com seus talentos, com aquelas condições que tinha para fazer. Então as parábolas estão sempre tentando explicar esse evento, aliás, estão sempre explicando esse evento, né? Porque Jesus não tentava nada, ele simplesmente fazia, ok? Versículos 17 e 18. O texto procura deixar bem claro que ninguém fugirá, ninguém terá poder suficiente para fugir da ira de Deus. Nós estamos no finalzinho da grande tribulação, Jesus volta, destrói aquele sistema e inaugura o seu reino. É o que nós estamos vendo aqui agora, ele está voltando para destruir o ímpio e inaugurar seu reino. A inauguração do seu reino tem lugar no capítulo 20 já, vamos estudar semana que vem. E até o final do capítulo 19 nós vamos estudar a destruição desse reino atual, dessa política atual, dessa corrupção toda do gênero humano. Agora, é bem interessante que ninguém terá poder suficiente para fugir dessa punição de Deus. Ninguém. É isso que o texto quer dizer. E as aves acompanharão a mortandade. As aves que se alimentam de carne morta estarão presentes e vão se banquetear, porque vão se alimentar daqueles que cairão na batalha. Era muito comum naquela época as aves de rapina seguirem os exércitos, porque elas sabiam que ia encontrar alimento. Versículo de número 19. O 20 também, por favor. Nós temos aqui finalmente a inauguração do inferno, né? Pastor, o inferno já está funcionando hoje só para quem morre, né? Porque lembra, morreu, Deus joga lá na frente, Deus leva lá na frente do dia do julgamento. Então, para quem já morreu, o inferno já foi inaugurado, porque já foi levado lá na frente. Mas na verdade, para nós que estamos vivos, não está longe de ser inaugurado ainda. Aquela ideia de que o diabo está lá no inferno agora comandando o inferno, você esquece isso. Com tridente, de vermelho e preto. Eu acho até que vermelho e preto pode ser uma realidade. Essas cores não costumam ser do bem, né?
pessoal do Rio aí está entendendo bem. Mas, esse negócio de tridente, chifre, esquece. O diabo não vai governar nada no inferno, ele vai ser punido lá. O inferno foi criado para ele. E, consequentemente, depois passou a ser também destino final daqueles que seguem o diabo. E que a gente sabe que é a maioria, porque o próprio Jesus diz que a porta é larga. Muitos entram por ela, caminho da perdição. Bem, o que nós precisamos entender aqui é que, juntamente com a batalha do Armagedon, as nações em guerra estarão, e elas então verão Jesus voltando. E elas vão parar de guerrear entre si e vão começar a fazer guerra, ou se preparar para a guerra contra o exército que está vindo do céu, junto com Jesus, os anjos. Só que, coitados, eles não terão chance. Olha o que diz aí o versículo de número 20, eu vou repetir. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O falso profeta e a besta são os primeiros a serem lançados no lago de fogo. Versículo 21. E os demais foram mortos com a espada. Essa espada simboliza a palavra de Deus, a espada que saía da boca do Filho de Deus, Jesus, que já aparece no Apocalipse anteriormente, e o próprio Apocalipse a explica, que a espada é a palavra dele. Então, com a palavra dele, ele vai destruir esses exércitos imediatamente. O Apocalipse 20, versículo 1, já vem um anjo trazendo a chave do abismo, prende Satanás e o diabo é preso mesmo por 1000 anos para que Jesus reine e possa estabelecer o seu reino sobre a face da terra. Dessa forma terminamos Apocalipse capítulo 19, não falte o capítulo 20 na semana que vem. Amém?